Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que a fidelidade do Evangelho de Cristo nos conduz à superação das situações de sofrimento vividas pelo próximo. Então, a primeira leitura de hoje está em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e queiram transtornar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, será anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque pensando eu agora, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então essa primeira leitura, fala pra gente, Paulo aqui nessa carta aos Gálatas, ele mostra que toda a sua fidelidade ao evangelho de Cristo, Então que a gente também possa ter essa fidelidade, Que nós também sejamos fiéis à palavra de Deus, fiéis ao evangelho de Cristo, que nós possamos, dar testemunho dessa palavra, porque como o apóstolo Paulo disse aqui nessa carta, ele não recebeu isso de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então que nós realmente possamos sempre dar testemunho dessa palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, que é palavra de vida, palavra de fé, palavra de verdade, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, essa leitura do Evangelho de hoje, uma coisa muito importante, a gente vê. Jesus pergunta, ao homem, que estava, tentando, quando ele disse assim, quando o homem pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, como lês? Então aí, está a chave da interpretação do Evangelho de hoje,
uma fé baseada, né, em leituras apenas, né, não nos torna discípulos de Cristo. Nós devemos ler, né, interpretar e colocar em prática, né? Nós devemos ter compromisso, né, com a vida, né? Então, a fé é para ser vivida, é para ser praticada, né? Então, que a gente possa realmente, né, sempre fazer o bem às pessoas, né? A gente viu, né, o bom samaritano, né? Ele viu o homem lá que foi assaltado, né? Cuidou dele, né? Levou ele para a estalagem, né? Deu dinheiro, né, para o hospedeiro para que ele cuidasse, né? E aí, né? Quando Jesus pergunta, né, quem foi o próximo desse homem que assaltou, né? Porque a gente viu antes do samaritano, outras duas pessoas passaram pelo homem e não fizeram nada. Aí o samaritano, a terceira pessoa, né, que passou, ele fez, né, ele teve misericórdia do homem e levou para a hospedagem, né, levou para a estalagem para que ele pudesse ser cuidado, para que ele pudesse realmente ser tratado. Então, o samaritano foi o próximo daquele homem, né? Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais fazer o bem às pessoas, né? Sempre sermos solidários uns para com os outros, a exemplo do bom samaritano, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, né? Para continuarmos aí refletindo, né, as leituras, né, da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.